what you say. Dando continuidade às nossas aulas aqui de Construct 2, hoje eu vou falar um pouco sobre o player, é isso mesmo. Dentro de um jogo nós temos vários elementos, né? E dentro desse nosso jogo que nós estamos fazendo aqui, eu tenho três elementos. Eu tenho o elemento BG, vou colocar aqui na layer. Eu tenho o elemento fundo, né? Que para mim eu entendo como BG, né? De background. Eu tenho o chão, né, que é algo que o meu player vai ficar em cima, né? E tenho literalmente o meu player aqui, que ele é quadradinho aqui, mas tem o significado de player para mim, é ele que eu vou movimentar para um lado e para o outro, beleza? E hoje eu vou falar sobre o player justamente e na aba propriedades, né? Imagina que isso aqui é um playerzinho, é um personagemzinho, tá? E esse personagem ele tem propriedades, beleza? Aqui do lado esquerdo, justamente a aba propriedades, tá? E aí eu vou falar um pouco mais sobre uma parte dessa galera que tem aqui na lateral, beleza? Para vocês entenderem. Não vou aprofundar demais porque seria bem mais longo o vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre umas particularidades, tá bom? Então fica ligado aí. Olha só. Primeiro é o name, né? O nome, justamente, a gente pode colocar aqui player. Você pode colocar o que você quiser aqui, ou personagem também. E ele vai receber essa denominação, beleza? Mas eu vou deixar do jeito que estava mesmo, player mesmo, tá bom? Que tipo de objeto ele é? Ele é um sprite, né? Porque como foi que ele virou um sprite? Eu apertei o botão direito aqui no meu jogo, onde eu crio, né? Inseri novo objeto, né? E eu escolhi que ele fosse do tipo geral sprite, né? Então aqui que eu escolhi o tipo dele, né? Literalmente. Por isso que o meu player aqui, ele é do tipo sprite, beleza? O ID é um número que ele recebe. Toda vez que a gente cria algum objeto dentro da Construct 2, ela recebe como se fosse o ID, entendeu? Ele é chamado de UID, tá? O global fica normalmente null, né? Depois a gente pode alterar e eu vou dizer para vocês o que é esse global, tá? Nesse momento não é interessante. Opa, já desmarquei aqui e voltei. Aonde o meu player ele está alocado, em que layer ele está alocado, então ele tem uma layer só para ele, que é justamente a layer personagem, né? Como está aqui, sabe que eu tenho três aqui, eu tenho o fundo, né? Que é esse aqui, o chão, né? E tem esse aqui que é o personagem, então ele tem a layer dele mesmo, que eu posso fazer várias coisas, e enfim. Depois com o tempo vocês vão entender por que eu faço essa divisão, tá bom? O ângulo que ele está nesse momento é 0, tá? Eu posso colocar aqui 180, ele vai mudar a posição para onde ele vai olhar, tá? Então, toda vez, como eu falei para vocês, ele começa sempre, quando você cria qualquer objeto na Construct, ele sempre vai olhar para o lado direito, tá? Então ele fica no ângulo 0. Opacidade é literalmente como ele vai aparecer, né? As cores dele. Se eu colocar 50%, ele vai ficar quase invisível ali, né? Se eu diminuir mais ainda, 10, ele quase não aparece. Mas ele está lá. Tá vendo que ele fez uma sombrinha? Mas ele está presente. E é claro, 100% é como se tivesse com todas as cores que ele possui. Beleza? Posição é justamente a posição que ele tem dentro aqui do game, né? A posição é extremamente importante. Com o passar do tempo vocês vão entender por que a posição é importante. Nós vamos usar ela lá no Event Sheet, quando a gente for criar toda a nossa programação dentro da Construct 2, né? E vocês vão entender por que a posição é importante, tá bom? O size é o tamanho, literalmente, dele, né? Que ele tem aqui dentro do game, tá? Então, nesse exato momento, ele tem 60 por 120, eu posso colocar aqui 50 por 100, pronto. E aí ele fica menorzinho também, tá? Mas eu vou deixar do jeito que tá, porque ele tava bacana mesmo e tá show, beleza? Instance Variable, o que é isso? São as variáveis que eu posso colocar dentro deste personagem, dentro desse objeto, ou seja, mais lá para frente, vocês vão ver que eu posso ter variáveis globais, que eu posso estar utilizando em qualquer momento do meu código, ou eu posso utilizar uma variável específica, como se fosse uma variável privada. O Instance Variable é justamente isso, é dar uma variável para aquela instância, né, para aquele objeto, tá bom? Behavior é como se fosse o comportamento, né? Que tipo de comportamento o nosso player vai ter
dentro do game, né? E aí eu vou colocar aqui, eu não vou colocar a variável agora porque ela pode ser número, ou pode ser texto, pode ser booleana, verdadeiro ou falso, enfim. Eu não vou mostrar isso agora porque senão vai perder o foco, mas eu preciso mostrar a behavior, que é justamente o que nós vamos estar utilizando, tá? Então aqui, quando eu clico aqui em behavior, para adicionar eu para editar, eu clico aqui em cima no azul, aparece essa janela. Nessa janela eu tenho o sinal de mais, eu tenho o lápisinho, a canetinha para renomear. Eu posso apagar também o meu comportamento ou eu posso alterar a posição dele, beleza? Eu vou colocar aqui, eu vou clicar na verdade aqui em mais, né? E vai aparecer uma outra janela. Nessa janela vai aparecer várias funções que eu posso estar utilizando dentro do meu jogo. Sejam atributos, sejam gerais, seja de movimentação, ou seja, tem muita coisa aqui que a gente vai utilizar nessa nossa videoaula, né, de Construct 2, tá bom? Eu não vou falar muito aprofundado, mas vou começar a colocar e vou explicar cada uma de cada vez, tá bom? Então, nesse exato momento, nós vamos estar fazendo um jogo de plataforma, onde ele vai andar estilo Mario, Sonic, tá bom? Então, eu vou dar um comportamento para o meu player de plataforma. Olha só que bacana. Eu quero fazer um jogo de plataforma, então eu vou dar um movimento de plataforma para o meu player. Sabe, é muito fácil de você assimilar isso, né? Então eu clico uma vez e adiciono. Pronto. Já aparece aí e você já percebe que aqui no lado esquerdo, na Behavior, já tem também todo o movimento de plataforma, velocidade máxima, aceleração, desaceleração, força do pulo, gravidade, enfim, duplo pulo, ou seja, tem várias funções que você pode estar utilizando, tá? Então, eu já coloquei para ele neste exato momento o comportamento de plataforma, tá? Então, ele já assume neste exato momento, né, esse comportamento dentro do game, tá bom? Então, vou fechar aqui neste exato momento. Depois eu volto para falar mais sobre Behavior, tá? Voltando aqui às propriedades, eu tenho o Effects, que eu posso estar fazendo com que esse player ele tenha um efeito visual, tá? E aqui dentro do Effects, eu tenho várias coisas, né? Tem um que eu gosto de usar bastante, que é o Water Background. Ele não vai ficar muito bacana porque essa imagem não tem muito isso. Mas se tivesse um efeito de água, com certeza ele ia ficar bem bacana. Em outro momento eu vou mostrar para vocês, tá bom? O container eu não vou falar ainda não, que é um pouco mais específico, tá? E eu vou falar sobre as propriedades agora ali do player, tá? As animações, neste exato momento eu vou clicar aqui em editar, mas o nosso player, ele não tem animação, tá? Ele é apenas um objeto estático, parado, então ele não tem nada, tá? As animações estão aqui embaixo, ó, animação frame, animation frames, tá? Então eu só tenho um frame, eu só tenho isso e ele só vai fazer isso, tá? Se eu fosse fazer, adicionar vários movimentos, a gente vai aprender lá na frente como se faz essa animação. Você vai ver que ele vai ter que ter um estado de loop ou vai ter que estar parado, ou ele vai ter que repetir, você pode aumentar a velocidade de animação, enfim, tudo no seu devido tempo, tá bom? Não vou mexer em animação agora, fechei aqui, né? E a gente vai ver aqui o size é o tamanho real que ele normalmente quando a gente cria ele, 250 por 250, né? Eu já fui alterado para 60 por 120, tá? Importante também ver aqui a visibilidade inicial, ele está visível, tá? E ele pode também ser invisível em algum determinado momento, ele se tornar visível, mas como o nosso é um player, nós precisamos que ele fique visível o tempo todo, né? Então é interessante ele estar visível o tempo todo, tá? Em algum momento ele pode pegar esse outro comportamento e se transformar em visível, mas esse momento ele tem que estar visível, tá bom? A animação é... Que tipo de animação ele vai pegar, né? Se você perceber bem aqui, ó, a animação que eu tenho tá default, né? Mas eu posso colocar aqui, ó, tipo parado. Se ele tivesse... E eu posso criar várias animações aqui, andando, né? Então eu tenho duas animações aqui, apesar de não ter frames em nenhuma delas, tá? Mas aqui, ó,
eu posso colocar a animação geral dele parado. Inicial, na verdade. Animação inicial parada. Parado. Tá? Deixa eu ver se é parado ou parado. É, parado. Tá certo. E o frame inicial, ele pode começar, se aqui tiver vários frames, ele pode começar não no frame 0, sim no frame 10, enfim. Ele pode começar, a gente vai mexer isso, então devagar a gente vai chegar lá, tá bom? As colisões é importante estar habilitadas, porque senão ele não consegue andar pelas plataformas, ele não consegue andar pelo cenário, enfim, tem que estar ativado, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu falei um pouco sobre a aba de propriedades desse nosso player, do nosso personagem que eu coloquei. Depois eu vou mudar ele, vou colocar, assim, um player bem bonitinho, bem bacana, vocês vão acompanhar. Mas nesse exato momento, a gente vai trabalhar com esse retângulozinho vermelhinho que fica bem mais fácil de vocês entenderem. Tá bom? Então, ele já tem um comportamento, tá? Ele já tem um comportamento. Deixa eu só tirar agora isso, mostrar tudo. Pronto, ficou bem bacana, bem legal. Então, a partir desse momento, se eu, por um acaso, der o play aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas ele já tem um comportamento dentro do game. Se eu vou tirar aqui, olha só que bacana. Eu vou tirar aqui, eu vou desabilitar, tá? E eu vou dar um play. Olha o que acontece. Não acontece nada, né? Não acontece nada. Beleza, né? Agora eu vou colocar o comportamento nele. Enable. Vou aqui. E... O que foi que aconteceu? Vou dar um refresh aqui. E ele tá caindo. Ele tá caindo. Ó, eu vou puxar ele pra cá só pra gente ver melhor. Você tá vendo? Ele tá passando direto. Mas por que será que ele está passando direto, se eu falei que aqui é um chão? Ah, isso você vai descobrir na próxima aula, por isso continua ligado, que é apenas o início de muito conhecimento que a gente está trazendo para vocês. Vai ser muito bacana, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Até a próxima videoaula. Não esquece, hein? Os 3C da internet. Curtir, compartilhar e comentar. Falou! Rhinos Studio. É nóis, tamo junto. What you say?